A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite para você que está aqui essa noite para adorar ao nome do Senhor, a você que veio entregar louvores e adoração ao nosso Deus, a você que nos visita, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, que hoje você seja ministrado pela palavra do Senhor, que aqui a tua comunhão com o Senhor seja fortalecida. É noite de estarmos na mesa do Senhor. E convém que o nosso coração esteja aberto a ouvirmos a voz do nosso Mestre. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Eu preparei uma versão própria para esse texto, então vai divergir um pouquinho talvez da sua tradução. Mas confira na sua Bíblia também o que diz a palavra do Senhor. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi instruiu a seu filho Salomão: eu vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja forte e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, juízos e testemunhos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer, por onde quer que você for. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema Conselhos para andar com Deus. Antes de iniciar a dinâmica da palavra, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto em que o Senhor ministrou sobre isso comigo. O ano era 2017, e na época eu tinha acabado de concluir o seminário. E naquela ocasião, eu ainda temia um pouco pela geladeira ministerial. Eu achava que eu podia terminar o período de seminário e ficar num vácuo entre ter investido a minha vida para ser um obreiro do Senhor e, de fato, isso acontecer. Então, naquela época, eu estava tentando entender como as coisas iriam se encaixar. Ao mesmo passo, o Senhor enviou algumas pessoas que foram bênção na minha vida e ministraram ao meu coração muito sobre a minha identidade, sobre como a gente vive confiando em Deus. E então, o Senhor me levou a entender esse texto. Aqui a gente tem um texto, talvez, que passa corrido aos nossos olhos, pelo menos essa primeira porção aqui do capítulo de número 2. Porque aqui o rei Davi já era o rei Davi que a gente conhece, o homem com um legado, com poder, com posse, com autoridade, e ele está ciente de que seus dias estão acabando, e então ele está tendo uma conversa com o seu filho, que assumiria o trono de Israel. Aqui nós temos os conselhos de um pai sobre qual é a coisa que realmente importa na jornada dele aqui nessa terra. São conselhos para que ele viva como Davi viveu, uma jornada junto com o Senhor. Talvez, para muitos de nós, é difícil se conectar com o personagem do texto, até porque a gente sabe a história de Salomão, e a gente sabe que, por muitas vezes, ele vai justamente se afastar desses conselhos que seu pai lhe entrega. Mas é exatamente no conselho de Davi que nós encontramos coisas que são preciosas para a nossa caminhada com Deus e para que a gente enxergue como nós podemos, de fato, andar com Deus. O conselho começa talvez de um jeito meio abstrato. O conselho de Davi é: seja forte e seja homem. Eu dei uma olhadinha no texto original e em algumas traduções diz ser corajoso, mas a palavra que está ali descrita é literalmente remetendo à força. E a outra palavra que está remetida, a segunda palavra, é literalmente homem. Havia uma problemática com a tradução, porque em inglês, em alguns léxicos, se diz a man. E você pode entender ali que é sobre ser um homem. Mas também há diferença se você entender que o texto diz que nós precisamos ser homem. Aliás, que Salomão deveria ser homem. Mas no fim das contas, o Senhor me levou ao entendimento do texto
no contexto de que, no fim das contas, a ideia é de transmitir para que seu filho seja uma pessoa íntegra. Ao longo das Escrituras, nós podemos enxergar que há uma preocupação com uma palavra em especial, que se chama integridade. O judeu médio entende que a sua existência ela é integral e não repartida em partes. Não existem esferas de sua vida, mas existe uma integralidade de ser. Se existe uma integralidade de ser, quando nós falamos sobre viver para o Deus vivo e todo-poderoso, nós não estamos falando apenas de uma jornada em partes da nossa vida, sobre uma dedicação que envolve setores. Eu ando com Deus na igreja, ou eu ando com Deus apenas no secreto. Na verdade, o entendimento é de que o ser humano é integral. Então, o seu relacionamento com Deus e o caráter e a cultura de Deus deve ser compreendido de forma integral. Então, aqui, nós entendemos que quando o rei Davi diz que o conselho para quem vai andar com Deus é de que nós precisamos ser fortes e sermos homens, em outras palavras, está se dizendo aqui sobre integridade. Na mentalidade bíblica, isso é algo recorrente. Veja, para andar com Deus, é preciso ser forte e é preciso ser homem. Em outras palavras, ter força moral e integridade. Muitas pessoas são convidadas aos domingos, aos retiros e nas programações que a gente faz para começarem a andar com o Senhor. Muita gente é convidada a iniciar uma caminhada, mas muita gente não entende exatamente o que é andar com Deus. E realmente, falar sobre andar com Deus é algo muito abstrato. O que é andar com Deus? É ler a Bíblia? É orar? É participar do culto? É ir para eventos evangelísticos? É participar de congressos, de cursos, de treinamentos? O que é de fato andar com Deus? Para muitas pessoas, andar com Deus talvez seria iniciar aqui uma vida de oração. Para outras pessoas seria, talvez, um entendimento maior sobre a Bíblia. Mas o que seria então andar com Deus e quais as implicações disso? Andar com Deus talvez é algo que se responde na história de Davi e Salomão de forma relacional. É interessante nesse texto que Davi não estabelece na sua relação com o seu filho, nesse diálogo, uma descrição sobre o que é ser homem. Davi não diz assim: olha, meu filho, ser homem é honrar o que você diz, ser homem é você estar à frente das batalhas, ser homem é você estar diante de Deus com honestidade e transparência, sem que nada possa lhe acusar. Na verdade, o texto só diz que é preciso ser forte e ser homem. Isso é interessante porque o que explica o que de fato é ser homem e o que de fato é ser forte está implícito na relação de vida do próprio Davi. E aqui nós temos uma lição importante para nós. A jornada com Deus nos leva a uma prática de vida que comunica alguma coisa. Alguém disse certa vez: como veremos então o Senhor? Veremos então na vida das pessoas. Se nós enxergarmos e vivermos a vida a partir da perspectiva de Cristo, então a nossa jornada é diferente. A questão é quantos de nós conseguem dizer hoje: viva como um homem que eu sou, seja forte como tenho sido, porque eu andei com o Senhor. Quantos podemos dizer isso? O conselho do rei Davi é talvez para você e para mim um baita desafio sobre como a nossa vida deve ser vivida. Como nós caminhamos com força moral, como nós somos de fato homens diante de Deus. Bom, primeiro, ser forte aqui significa aguentar a carga. A força moral significa suportar as pressões exercidas no nosso caráter. O conselho de Davi tem a ver com possuir um caráter indestrutível,
sólido o suficiente para lidar com as tensões que o pecado pode fazer na nossa vida. A grande questão é que para andar com Deus, a gente precisa aprender a resistir às coisas que nos fazem andar longe de Deus. E talvez aí os desafios começam a se acirrar. Quais são os desafios da nossa caminhada que moralmente nos puxam para um caminho apartado do Senhor? Quais são as coisas que são postas à nossa frente de segunda a sexta, em que nós temos a oportunidade de finalmente seguirmos andando como o Senhor ou andando à parte do Senhor? Talvez muitas pessoas entendem que andar com Deus é algo muito simples, no sentido de que não exige nenhum tipo de dedicação e esforço mental, mas a questão é que para ser forte nós precisamos dedicar energia. Eu estive reparando esses tempos atrás, assistindo um vídeo sobre halterofilismo, que há toda uma preparação na hora de levantar o peso. A posição, a respiração, os movimentos, o tempo, tudo é calculado e treinado. Não é apenas levantar um peso, há uma intencionalidade de ação. Todas as vezes em que a gente vai fazer força, nós precisamos calcular a energia que vai ser despegada sobre aquilo. Já aconteceu, por exemplo, com você de ver algo que parece muito pesado, e quando você puxa muito leve, você quase desequilibra? Já aconteceu isso? Quando nós vamos despegar força, nós precisamos calcular, direcionar energia, a intencionalidade. Ora, para andar com Deus, nós precisamos entender que precisamos ter força para permanecermos andando com o Senhor. Porque existem várias coisas que podem nos fazer andar longe do Senhor, ou desviar os nossos caminhos de onde o Senhor está andando. Andar com o Senhor é um desafio de fazer força moral, força de caráter. É por isso que a transformação da vida do crente não se dá no dia que ele levantou a mão aqui e disse sim. Isso é uma bênção, há um marco na vida, mas a jornada de fato está em entender que nós precisamos ser fortes contra nós mesmos. A vida de santidade que nos é proposta é uma vida que exige da gente intencionalidade e direcionamento de energia. Nós precisamos intencionalmente sermos fortes. Todos nós sabemos que devemos ser retos na nossa jornada cristã, não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas, quando nós fazemos um caminho reto, estamos resistindo às forças que tentam entortar o nosso caminho. Essas forças aparecem mediante as tentações, aparecem mediante a nossa própria concupiscência. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que o tempo todo nós precisamos nos esforçar para estarmos agarrados no Senhor. Essa é a verdade. Ah, mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é pela graça, mas a santificação é um chamamento que todos nós temos para vencer a nossa carne e caminharmos voluntariamente ao lado do Senhor. Você entende a diferença disso? A segunda coisa é que precisamos ser homem. E aí você aí no seu lugar pode dizer assim, mas eu sou mulher. Realmente, né? Você não vai deixar de ser mulher. Ser homem aqui não é uma questão de gênero, de sexualidade. Ser homem aqui é uma questão de identidade. De ser aquilo que Deus nos fez para ser. Davi não explica o que é ser homem, porque ele viveu como um homem. Ele precisa viver como homem, porque homens e mulheres aprenderão qual é a conduta do servo de Deus quando olharem para a sua vida. Então não é uma questão de gênero. Ser homem aqui é a linguagem que nos faz entender que esse filho precisa ser como seu pai. Alguém reto, que sabe exatamente quem é, que sabe exatamente o que Deus espera de si e que sabe os custos que vai ter que investir para permanecer sendo o que diz que é. Ser homem tem um conceito que está implícito na relação de pai com filho. Ser homem é parâmetro para ser forte.
Ser homem é a forma de se dizer que a força para ser o que precisamos ser está incluída na nossa jornada com Deus. O referencial está implícito na palavra, ser o que Deus nos chamou para ser. Só para começar a andar com Deus, nós precisamos ser fortes e nós precisamos ser homens. Vocês entendem isso? Só para começar a andar com Deus, a gente precisa entender que andar com Deus é um caminho contraintuitivo. O caminho de Deus nos leva para uma jornada oposta àquilo que nós normalmente vemos por aí. Andar com Deus é um caminho que é antinatural aos nossos desejos. Os nossos desejos nos puxam para um caminho que é diferente do caminho do Senhor. Quem quer andar com Deus precisa entender que há necessidade de ser forte. A grande pergunta que eu faço quando alguém se aconselha comigo, com a minha esposa, a respeito de se casar é: você está pronto para assumir a responsabilidade? Você está pronto para dar conta? Uma vez que você se torna o chefe da sua casa, que você se casa com a sua esposa e que vocês constroem uma família, não existe a possibilidade de você não dar conta. Ai, pastor, eu não estou dando conta de sustentar a casa, eu não dou conta de ser um homem de Deus para minha esposa. Não existe essa possibilidade. Se você está casado, meu irmão, saiba que você não tem mais a possibilidade, o privilégio, entre aspas, de não dar conta. Não existem os pais que agora vão dar conta para você. Não existem mais os recursos que você tinha antes. Agora o provedor é você. Então, na nossa relação com o Senhor, nós precisamos entender que agora é a nossa jornada com Deus. Essas duas coisas são importantes para a gente entender que, por mais que seja maravilhoso andar junto com o Senhor, isso não isenta a gente de tomar posições que para nós são desafiadoras. Veja, para muitas pessoas, o Evangelho significa um momento de paz e bonança. Para muitas pessoas, andar com Deus significa que os problemas se acabaram, que todas as dificuldades findarão. E existem vários textos para isso. E a gente se alimenta exatamente daquela mensagem que nos faz pensar no triunfo, na vitória. Mas, por mais que andar com o Senhor nos faça experimentar a vitória contra o pecado, a vida em comunidade, a comunhão, a graça, ainda assim, nós vamos ter que tomar decisões e assumir posturas que para nós são desafiadoras. Talvez andar com o Senhor implique recusar oportunidades de trabalho que vão te deixar em uma situação complicada. Talvez para andar com o Senhor, você vai ter que dizer não a oportunidades que surgem na sua vida pessoal, que você em outras circunstâncias aceitaria. Talvez para andar com o Senhor, você vai precisar assumir a responsabilidade sobre algo que vai trazer consequências duras sobre a sua vida. Talvez você vai ter que revelar algo que você tem escondido e que você tem medo de tratar. Talvez você vai ter que se expor. Talvez você vai ter que assumir uma responsabilidade, arcar com um prejuízo. Talvez você vai ser injustiçado. Mas, entenda, meu irmão, andar com o Senhor é o caminho certo que nós devemos seguir. Precisamos andar com o Senhor porque é a nossa vez de carregar o bastão. No caso de Salomão, ser filho de Davi é uma baita responsabilidade. Mas antes disso, ser homem como Davi é um caminho para corajosos. Uma das coisas mais lindas na relação de pais e filhos é esse sentimento de legado. O ensino do pai é para toda a vida, e por isso Davi não precisou explicar como ser homem. Ele viveu como homem. Agora é a nossa vez de caminharmos com o Senhor. Nós andamos na nossa jornada hoje aqui, vivendo porque nós recebemos o bastão de outros que também caminharam com Deus.
Hoje nós abrimos a nossa Bíblia e lemos a história de vários heróis da fé, homens e mulheres que andaram com o Senhor. Gente que de fato dividiu a vida com o Senhor e viveu completamente dedicado aos interesses de Deus. E hoje nós só temos o que temos e vivemos o que vivemos por causa dessas pessoas, homens e mulheres de Deus que dedicaram tudo para andar com o Senhor. A grande questão é que a nossa caminhada com Deus é também o que nós plantaremos para aqueles que virão. O que nós deixaremos? O que nós poderíamos dizer para os nossos filhos no nosso leito de morte, quando estivermos cientes de que estaremos nos unindo ao destino de todo homem sobre a face da terra, e deixaremos alguém aqui com toda a responsabilidade de cuidar da nossa família, da nossa comunidade de fé, da nossa sociedade, da cultura cristã do nosso lar. O que nós deixaremos para eles? O que nós poderemos dizer sobre andar com Deus? Poderemos dizer, ande com Deus pelas experiências que eu vivi, isso é andar com Deus? Temos andado com o Senhor? Como andar com o Senhor? Bom, o texto nos abre alguns conselhos. E eu queria falar sobre esses 3 conselhos. O primeiro deles é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. O texto diz, olha na sua Bíblia aí, no versículo de número 3, obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos e juízos, testemunhos escritos na lei de Moisés, para que você seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você vá. Nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a conhecer a vontade de Deus. Porque saímos daqui entendendo que nós precisamos andar com Deus, e que andar com Deus exige da gente força de vontade e força moral, e que exige que nós tenhamos o nosso caráter e a nossa identidade firmada em quem Deus diz que nós somos. Bom, agora nós precisamos entender então como de fato nós precisamos andar com Deus. Bom, conhecer a vontade de Deus é o primeiro passo. A questão não é o quanto se conhece acerca de Deus, não é a quantidade de conhecimento que nós conseguimos empilhar a respeito de Deus, o quanto nós entendemos de exegese bíblica, de grego, de hebraico, a quantas vezes nós lemos a Bíblia, mas sim sobre conhecer profundamente o caráter de Deus. Isso significa uma relação muito mais íntima do que meramente acúmulo de informação. Você já deve estar careca de saber, ou até por outros motivos, que muita gente conheceu muito sobre Deus, muitos na filosofia, muitos nos shows de televisão, muitos filósofos, autores, muitos políticos, muitas pessoas conheciam muita coisa sobre Deus. Alguns, ou a maioria deles, coisas erradas acerca de Deus, mas ainda assim sabiam alguma informação sobre Deus. Eu já ouvi mensagens arrepiantes sobre a pessoa de Jesus, proferidas em uma aula de filosofia, tratando o nosso mestre apenas como mais um grande pensador da história da humanidade. Conhecer ou ter informações sobre Jesus e sua missão é diferente de andar com Deus e de conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos então mudar os nossos interesses pelos interesses do Senhor. Essa é uma pergunta difícil de responder. Os nossos interesses se alinham diretamente com os interesses do Senhor? As coisas que eu almejo para o meu namoro, para a minha faculdade, para a minha carreira, para a minha casa, para os meus filhos, para o meu tempo de folga, para o meu tempo sozinho, para os meus tempos de férias, para as minhas madrugadas em claro, para a minha produtividade no trabalho, para o meu dinheiro, essas coisas, de fato, apontam um conhecimento acerca da vontade de Deus, se alinham debaixo da vontade de Deus? Honestamente, a resposta pode ser espantosa. Porque para muitos de nós, a Bíblia é ensinada desde a nossa infância. Dia após dia, nós nos reunimos aqui, falamos de Bíblia,
falamos da palavra do Senhor, nós oramos juntos, nós ensinamos, nós nos capacitamos, nós ministramos. Meus irmãos, quantas vidas transformadas, quantas experiências profundas com Deus, mas quantas pessoas ainda simplesmente vivem apáticas a isso. Quanto nós nos tornamos apáticos a isso, nós não nos relacionamos com aquilo que nós sabemos acerca de Deus. O que nos leva então ao segundo ponto, ou ao segundo conselho, nós precisamos aprender então a obedecer. Talvez seja bem óbvio se você já leu o Sermão da Montanha, se você já leu as falas do nosso mestre a respeito daqueles que ouvem e praticam, e daqueles que apenas ouvem, mas não praticam aquilo que o mestre nos ensina. Mas eu queria exemplificar da seguinte forma: quando eu era criança, eu não vejo isso acontecendo tanto hoje em dia, tá? Mas quando eu era criança era bastante comum os pais da gente darem dinheiro contado para a gente ir no mercado comprar alguma coisa. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão, só para eu saber se eu estou velho demais, ou se vocês estão jovens demais. Mas eu não vejo mais isso. Faz muito tempo que eu não vejo uma criança de 7, 8 anos indo atravessar a rua, o bairro, para ir na padaria comprar pão, comprar leite, essas coisas assim. Eu me lembro que a minha mãe, a gente morava no centro de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, a gente morava numa esquina, em cima de uma padaria. Mas a minha mãe gostava que eu comprasse algumas coisas num lugar que não era bem embaixo de casa. Então a gente tinha que andar algumas quadras. E a gente ia. E a ordem da minha mãe era: você vai comprar esses itens aqui. Por mais que na hora que eu chegasse lá, eu visse que com o troco, talvez desse para comprar um Kinder Ovo, daria para comprar de repente um geladinho, um Cheetos, na época tinha até brinde que vinha no salgadinho, você abriu o pacote de salgadinho, tinha brinquedo dentro, isso aí não tem mais hoje em dia. Sobrava, mas o que a minha mãe me pedia era para trazer exatamente o que estava na lista. Eu guardava aquilo comigo, com muito medo de esquecer algum item, porque eu me lembro muito bem das vezes em que eu perdi a lista e esqueci alguma coisa. É como se aquilo que eu esqueci ficasse impresso no meu corpo, marcado de um jeito inesquecível. Esquecer algo que minha mãe tinha colocado na lista era uma marca eterna, emocionante, é de derramar lágrimas. A questão é que nós precisamos dar valor àquilo que Deus nos pede. Em outras palavras, talvez a gente precisa ser um pouco mais drástico. A gente precisa aprender a dar valor àquilo que Deus manda. É impressionante como que Deus manda a gente viver e praticar algumas coisas, e o crente vive praticamente como se Deus não tivesse dito absolutamente nada. Veja, eu vou dar um exemplo bem comum aqui, porque eu sou pastor de jovens. Jovem, você que namora, viva em santidade, não faça aquilo que você sabe que não pode fazer. O que é que o jovem faz? É exatamente o que não era para fazer. Aí depois a gente vem com a sacola de cacos e os problemas para resolver. Por quê? Porque eu estou pegando um exemplo talvez um pouco drástico, mas isso se aplica a N áreas da nossa vida. Quantas vezes a gente ouve pela palavra de Deus que tal coisa não é certa, não faça, não está na lista. E o que é que a gente vai lá e faz? Exatamente o que não está na lista. O grande problema, meu irmão, é que se talvez Deus fosse aplicar a justiça como a mãe crente, oh Senhor Jesus, eu acho que ia ser complicado. Se Deus aplicasse em nós a correção que os nossos pais aplicavam antigamente, as coisas seriam diferentes. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, na minha época a correção vinha a galope, ou melhor, a havaiana, vinha de varinha, ela vinha, eu brincava e falava assim, a correção ela vinha com amor, e gotinhas de ódio junto. Mas quando chega a minha vez de ter filho, agora a educação, ela é através do diálogo e da conversa. Glória a Deus por isso, né? Nós evoluímos como sociedade, aprendemos bastante, a nossa prática mudou. Falei para minha esposa, então, né, eu não vou poder, agora que é a minha vez de fazer, eu não vou fazer. Glórias a Deus, né? Que bom que a gente avançou nesse sentido.
A questão é, se Deus fosse aplicar sobre nós aquilo que seria correto para a nossa correção, o que sobraria? Quantos de nós sobraria? Porque ainda que o Senhor não derrame sobre nós agora ódio, fogo e justiça, a gente ainda está tudo bem. A questão é, qual é a consequência que nós levamos à obediência? Não tem como andar com Deus, se relacionando com Deus, entendendo quem é Deus, e não obedecê-lo. Precisamos conhecer quem Deus é, para saber o que é importante para Deus, para aí sim obedecê-lo. O que nos leva ao terceiro item. Precisamos andar no caminho. É muito fácil perder a direção. É só pensar nos planos e projetos que a gente começa e não termina. E que eu vou confessar para vocês, esse ano eu perdi a conta da quantidade de dietas que eu comecei. Eu me lembro que teve um dia que o pastor Richard falou assim, você vai pregar de terno no domingo de noite que vai ter ceia. Não é esse domingo agora, foi outro. E aí, maravilha. Eu fui colocar o terno, meu irmão, e a calça estava quase tão justa quanto a palavra do Senhor. E aí, eu tive uma crise de existência, e eu falei para minha esposa, eu estou péssimo. Eu estou me sentindo mal, eu não consigo caber numa roupa minha. Ontem eu usei ela, como hoje não cabe mais. Existe alguma explicação física para isso? Eu peguei e falei assim, quer saber? Na época, a filha do pastor Richard estava fazendo lá 20 dias sem açúcar. Vou fazer esse negócio. Peguei, me desfiz do restinho de Nescau e leite que tinha em casa. Você está rindo? Isso não é engraçado. Eu gosto muito de leite com Nescau. Aí, eu me livrei do leite com Nescau. A Gabriela sabe que é verdade. Eu falei, não vou comer pão. Comprei lá, mais caro. Filé de tilápia para o almoço. Peito de frango na janta. Ovo cozido de manhã. Ovo hoje, ovo amanhã, ovo sempre. Salada. Famoso água crocante. Vamos lá comer alface. Vamos comer cenoura. Vamos comer. Assim, a parte da salada durou 2 dias. A outra parte, que era dos laticínios, foi bastante até. O rolê do açúcar, a minha esposa está aí para dizer que não é mentira. Foram 17 dias que deu certo. Foi bem, meu irmão. Mas aí teve um aniversário. E aí, eu vi a fatalidade das Escrituras se cumprindo diante dos meus olhos. Como é difícil seguir reto, sem vacilar. As propostas são difíceis, irmãos. O inimigo é sujo. Às vezes tem açúcar polvilhado em cima. Mas assim, tudo isso para dizer que nós precisamos cuidar exatamente para onde nós vamos. Nós precisamos cuidar do caminho e aprender a andar em retidão. Essa é uma parte muito difícil. É muito difícil porque é muito fácil para a gente, presta atenção nisso que eu vou te falar. É muito fácil para a gente ir justificando as nossas pisadas fora da faixa. Eu acabei de fazer isso aí, você nem me criticou por isso. É um aniversário que eu justifico para comer doce, mas a gente vai justificando as nossas pequenas pisadas fora da faixa. Mas isso aqui eu errei, mas é porque a minha esposa me provocou. Por isso que eu fui grosso. Mas esse pecado aqui, ele aconteceu porque você não está entendendo, não está tendo sexo no nosso casamento. Meu companheiro ou minha companheira está ausente. Porque o período de resguardo do puerpério é difícil. A questão é, quando a gente começa a justificar as nossas falhas, as nossas pisadas fora da faixa, as nossas desviadas pelo caminho, aos poucos, a gente vai começando a andar cada vez mais longe de Deus. Eu me lembro que uma das vezes, eu mudei a rota do caminho do mercado, ou da padaria, ou da escola, eu não lembro, mas eu tinha um caminho para seguir, e eu fiz um caminho diferente. Eu não me recordo qual era o motivo, se foi um amigo que me chamou, se foi alguma coisa que eu quis ver, se eu quis passar em outro lugar, mas eu me desviei do caminho, e eu cheguei mais tarde em casa. E as coisas deram muito errado para mim naquele dia. Não é muito diferente na nossa jornada, quando nós fazemos pequenos desvios, nós chegamos atrasados naquilo que Deus tinha pedido para nós. Nós nos atrasamos para a mesa do Pai.
nós nos atrasamos para receber o que Ele tinha preparado para nós, nós nos perdemos no meio do caminho e não vemos mais o Senhor no horizonte. É muito fácil, no meio do caminho, com pequenos desvios de rota, nós nos perdermos do Senhor. Nós começamos com pequenas concessões, nós começamos dando aquela descansada no fim de semana, porque ir no culto todo domingo também não dá, né, pastor? Não que seja obrigatório você estar aqui todo domingo, mas a gente começa com pequenas coisas justificáveis. A gente vai justificando e flexibilizando um pouquinho mais os nossos passos, um pouquinho mais para longe do Senhor. Começa com uma rotina cansada, que não deu tempo da gente dedicar tempo ao Senhor. E quando a gente para prestar atenção, e eu não sou diferente de vocês, a gente olha e a gente enxerga que entre nós e o Senhor está longe. Então, de que adianta a gente saber a respeito do Senhor e conhecer o que Deus quer, que é o primeiro ponto? De que adianta a gente obedecer ao Senhor, sendo que nessa obediência a gente vai encontrando as brechas necessárias para que a gente caminhe cada vez mais para longe? Nós precisamos aprender a andar com o Senhor. É por isso que Davi fala para o seu filho: ande com o Senhor. Em outras palavras, o que está sendo dito de um pai para um filho, no começo do conselho, você pode ler todo o resto do conselho depois do versículo 4 em diante, mas no comecinho ande com Deus, meu filho. Primeiro vem Deus, depois você resolve as questões do governo, as pessoas em volta, os problemas que tem que resolver, mas ande com Deus. Nós andamos com Deus. Quantos de nós podemos dizer, aliás, quantos podem dizer de nós, ele anda com Deus? O que me leva à minha conclusão: a herança que nós recebemos espiritualmente, dos homens e mulheres de Deus que nós lemos nas Escrituras, que nós ouvimos ao longo da história, porque a história de grandes homens e mulheres, talvez não estão aqui na Bíblia, são de homens que viveram ao longo dos anos 1500, 1700, 1800, 1900, século passado, hoje em dia, homens e mulheres de Deus que se dedicam a andar com o Senhor. Nós temos esses legados de jornada de fé, o testemunho dessas pessoas é para nós como uma bússola. Essas pegadas deixadas de gente que andou com Deus, agora é inspiração para a gente andar com o Senhor. Nós precisamos aprender a andar com o Senhor. A Bíblia fala sobre um homem que um dia começou a andar com o Senhor, até que certa vez não mais foi visto. Esse homem era glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem andou com o Senhor. Sobre ele nós sabemos apenas isso. A gente não sabe o dia a dia, os pecados, as grandes batalhas. Nós sabemos que Enoque andou com o Senhor. Embora todos os dias nós sejamos tentados a andar longe de Deus, o Senhor nos chama para uma jornada íntima e pessoal e impactante, para que o nosso legado seja uma bênção na vida de alguém. Que digam de nós: eis que o Eduardo andou com Deus. Que digam: eis que o Richard andou com Deus, que a Angélica andou com Deus, que o Silvio andou com Deus, que o Maicon andou com Deus. Podem dizer isso de nós? Que nos achem, quando nos procurarem, caminhando ao lado do nosso Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra os erros e acertos de grandes homens de Deus, como o rei Davi. Se eu falo de Davi, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o pecado de Davi. É ou não é? Você sabe exatamente com quem ele adulterou. Mas as Escrituras trazem muito mais histórias da perseverança da jornada de alguém que se propôs a andar com Deus. É bom que a palavra não esconda a falha de um herói da fé. É bom que as Escrituras mostrem que houveram problemas no meio do caminho, mas é primordial que as Escrituras nos mostrem que é bom andar com o Senhor.
O final do versículo é maravilhoso. A palavra diz assim: para que seja bem sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Nós precisamos aprender a andar com Deus, porque o parâmetro de bem sucedido não é o parâmetro de bem sucedido do seu chefe, da sua família, da família da sua esposa, do seu sogro, da sua sogra, do seu colega de trabalho, do seu amigo de infância. O parâmetro de bem sucedido é bem sucedido no Senhor. Esse é o parâmetro. Quando nós andamos com o Senhor, as coisas se alinham, os projetos se encaixam. Talvez a gente nem entende no meio do processo, mas no fim das contas cada pecinha se encaixa, cada coisa começa a fazer sentido, porque estamos caminhando com o Senhor. Meu irmão, eu não sei como tem sido a tua jornada até aqui, quantas vezes ao longo da caminhada talvez você tenha se distanciado do Senhor. Eu não sei o quão longe você está, mas eu queria que essa noite fosse uma noite de nós nos aproximarmos do Senhor, para andar com Deus, para andar com o nosso Mestre, e não mais caminhar para longe. Talvez para você hoje vai ser noite de dizer assim: eu vou mudar algo na minha caminhada, para que eu volte a andar para perto do Senhor. Talvez você queira começar um culto doméstico com a sua esposa, com seus filhos. É difícil, meu irmão. É embaçado conciliar a rotina. Desculpa a gíria. É difícil, talvez para você agora, rejeitar projetos e trabalhos que não andam junto com o Senhor. Talvez você está fincando hoje aqui uma estaca dizendo assim: a partir de agora eu vou andar com Deus. Meu irmão, se esse é o teu coração, se esse é o legado que o Senhor tem ministrado ao seu coração, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você tem caminhado para longe, se você tem, ao longo da sua jornada, se distanciado do Senhor, eu te convido a se aproximar e a andar em direção ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção agora, eu te convido a ficar em pé no seu lugar. E hoje de manhã o Senhor estava falando comigo, e eu pensando sobre essa palavra, o Senhor colocou exatamente o sentimento dessa canção. O sentimento dessa canção. Que durante o tempo que nós estivermos ministrando aqui, com as luzes baixas, no teu tempo com o Senhor, seja o teu momento de reajustar a rota, de reaproximar as coisas, de se reconectar com Deus. Que nesse momento, meu irmão, seja a hora de finalmente tomar a mão do Senhor e andar com Deus. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo de número 12, fortaleçam os joelhos vacilantes e os pés cansados, trilhem caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Meu irmão, fortaleça os joelhos vacilantes, os pés cansados, caminhe firme, marche ao lado do Senhor, caminhe em direção ao que Deus tem para você e em intimidade com o Senhor. Se hoje o nosso coração está longe, é noite de dizer: perto quero estar do Senhor. Aleluia!